Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oh, Senhor, que alegria, que privilégio, ó Deus. Quanta alegria no nosso coração em podermos estar aqui nesta noite de novo, ó Pai. Retornando, ó Pai, o nosso culto presencial, nessa comunhão, ainda com distanciamento, mas comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos sustentado até aqui. E obrigada por ter trazido cada um aqui novamente nesta noite. Obrigada por nosso coração ter mantido aceso, ó Pai, essa chama, esse desejo, ó Deus, esse privilégio que é estarmos juntos, ó Pai. E nós só podemos te agradecer, ó Pai, por esse retorno, por essa noite tão especial, porque é uma noite de adoração,
de culto, de gratidão e celebração ao único que é digno, que é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade para estar no nosso meio, para fluir aqui no meio de nós e receber a adoração da tua igreja aqui nesta noite, ó Pai. Que os nossos corações sejam aquecidos com a doce presença do teu Espírito Santo, Pai. E cada vida aqui se sinta, ó Pai, abraçada pelo Senhor, se sinta querida, recebida, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Deus, por este retorno, por este novo ciclo da Igreja Batista aqui em Sabaúna, ó Pai. Tenha liberdade nesta noite, porque este culto é tão somente para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui novamente, desde março que vocês não se reuniam, certo? E graças a Deus, Deus nos trouxe aqui em paz e segurança. Nós não podemos nos abraçar, mas você pode cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado aí, só esticando o seu punho, cumprimentando ele, dando um sorriso, tá bom? Mesmo com a máscara, sorria com seus olhos. Que bom estarmos todos aqui, né? Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, tenham um bom culto todos, que Deus nos dê graça nesse retorno. Eu estou vendo aqui o irmão Miro, a irmã Adelaide, que estão nos visitando. Tem mais algum visitante aqui entre nós? Alguém que está vindo a primeira vez que entra nesta igreja? Ou que estava começando? O Mateus, é a primeira participação sua num culto, né, Mateus? Deus abençoe você também. Sejam bem-vindos. Mira, Adelaide, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Vamos orar mais uma vez e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial para todos nós. Ó Deus, que o Senhor seja exaltado neste culto. Amém. Ó Deus, tudo o que ocorrer aqui tem a ver exclusivamente com o Senhor. É tudo para a glória do Senhor. Amém. E nada para nós. Amém. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine algo nessa noite, que o Senhor nos desafie e que o Senhor seja honrado e que o Senhor seja glorificado através dos nossos louvores, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tantos irmãos que se empenharam tanto para esse retorno, Pai, lutaram tanto para esse retorno. Obrigado porque o Senhor tem trazido novos irmãos, que o Senhor tem trazido pessoas, ó Pai, que eu ainda não tinha conhecido. Obrigado porque a tua igreja está repleta, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Que o Senhor, ó Pai, marque este dia no nosso coração. Amém. Marque essa noite no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo que nos rodeia, Senhor. Obrigado por esse pôr do sol. Obrigado pelo local que nós estamos. Obrigado por nossas famílias. Obrigado por, Senhor, ter nos preservado esse tempo. Amém. Receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Bom, irmãos, devido aos os novos protocolos, não teremos aquele momento convencional da entrega de dízimo, mas se você, por um acaso, trouxe, na saída você pode depositar lá no gasofilácio, tá? Mas dê preferência para as transferências bancárias. Certo? Eu convido vocês a se colocarem em pé e com muita alegria nós vamos cantar o hino Dia Festivo do Cantor Cristão. Alegria neste dia, nós estamos a gozar. Desvencendo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Cantemos, pois com alegria, este grande e festivo dia vem. Vem o que nos fez o Rei dos Reis. Alegria deste dia, enche o seu coração. Inimigos e perigos já venceu o caminho.
exaltado. Oh, cantemos, pois com alegria, esse grande e festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Alegria desse dia, os crentes em Jesus, reunidos os inimigos, fazem toda sua luz. Cantemos, pois com alegria, este grande e festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Deus conosco, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, este grande e festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Que alegria, acho que esse hino hoje teve um gostinho diferente, né? Uma alegria diferente em podermos cantá-lo. Nós vamos continuar adorando, bendizendo, declarando que o nosso Deus é exaltado, é grande, poderoso e o único digno de ser adorado. Hein? Ele exaltado, Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Exaltado nos céus. Exaltado nos céus.
Só o Senhor é digno de ser exaltado, de ser celebrado, de ser cultuado e adorado, Pai. E a nossa adoração, nosso louvor singelo de coração, nós entregamos a Ti, ó Pai. E o nosso desejo é que tudo isso seja agradável diante do Teu trono, Pai. Receba, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o pastor Márcio. Irmãos, hoje nós teremos a ceia logo após a palavra, né? E eu queria dividir hoje com vocês, abrindo uma nova série. Naqueles primeiros cultos com vocês aqui, no primeiro domingo, nós fizemos um culto pelo Google Meet, né? Alguns irmãos puderam acompanhar e aí depois nós fizemos a transmissão, a segunda e a terceira transmissão pelo YouTube, né? E a gente foi melhorando a cada domingo, né? E hoje, quem está em casa assistindo, aliás, uma boa noite para quem está em casa assistindo. Se você depois ver o vídeo, vocês vão perceber que o som, a imagem também já ficou muito melhor que os últimos domingos, né? E nesses primeiros cultos online, eu aproveitei esse curto tempo para fazer uma série bem curta com vocês sobre os feitos de Jesus. Então nós falamos sobre o bom samaritano, falamos sobre a cura daquele homem que estava enfermo, falamos também sobre Jesus salvando Zaqueu e aquela história sobre salvação. E hoje, para marcar esse retorno, nós vamos iniciar uma série que nós trabalharemos esse mês de novembro todo, que é a série do exílio, o retorno, o regresso. Por quê, irmãos? Porque há um episódio do povo de Israel muito peculiar, muito específico e sensacional, que é aquele momento que eles são libertos da Babilônia, do cativeiro babilônico, e eles estão voltando para Jerusalém, para a terra deles. E aí esse retorno marca um capítulo, um episódio muito importante para a história de Israel. E é nessa série que eu quero trabalhar com vocês esse mês de novembro inteiro. A série do exílio, o que marcou o retorno deste povo. E hoje eu queria falar com vocês, os slides estão aí, por gentileza, Murilo. Murilo, aconteceu alguma coisa, eu vou ficar sabendo ainda, porque hoje de manhã seu cabelo estava grande e agora à tarde não está mais. Por favor, Murilo, pode colocar o primeiro slide. Vamos falar sobre o slide do sermão. Está aí, quebrantamento. Procura aí. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que marcou o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Que nós vamos perceber em toda essa exposição que a grande marca desse povo no retorno foi os corações quebrados diante de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre quebrantamento, a marca do nosso retorno, a marca do retorno do povo de Israel. Então dá mais um clique, Murilo. Antes de ir para o seminário, irmãos, eu estudei, eu estudava área de exatas e eu fiz engenharia. E aí, no curso de engenharia, nós aprendíamos algo muito importante, pertinente aos materiais. Os materiais, parece meio dúbio, parece um paradoxo, mas os materiais, quanto mais duro, mais fácil de se quebrar. Enquanto, em contrapartida, os materiais mais dúctil, eles eram mais resistentes a sofrer uma ruptura, uma quebra. Por quê?
Porque a ductibilidade é uma propriedade física e química dos materiais que dá a capacidade dele torcer, dele flexionar. Então ele é capaz de dobrar. Então ele tem essa elasticidade. Já os materiais duros, com dureza, eles não têm essa capacidade de dobrar, de flexionar, então eles rompem. Certo, meu amigo Dorival? Quer um exemplo de um material duro? O vidro. O vidro ele não pode dobrar, ele não consegue dobrar, você não consegue manipular ele, então ele rompe, ele quebra. Né? E aí, qual que é a relação que eu faço com esse episódio do povo de Israel? É que me parece, irmãos, queridos amigos, que quanto mais duro é um material, ou quanto mais duro é um coração, mais fácil Deus vai quebrar. Então, se você tem um coraçãozinho muito duro, muito resistente, saiba que Deus vai quebrar ele. E se ele quebrar, vai ser muito bom para você. Porque à medida que Deus vai quebrando nossos corações, nos tornando quebrantados, mais próximos a Ele nós nos tornaremos. E esse povo só experimentou a libertação do cativeiro babilônico porque o coração deles foi quebrantado, foi quebrado diante de Deus. O salmo que nós vamos ler essa noite é uma fotografia, é o momento exato em que eles estão voltando para Jerusalém. Então abra sua Bíblia aí no Salmo 126, por gentileza. Salmo 126. Um dos salmos mais belos de todos da Bíblia. Salmo 126. Podemos ler? Amém? Vamos lá. Salmo 126 diz assim: Cântico da peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque estamos diante da palavra sagrada e pedimos que o Senhor nos ensine e fale algo para nós nessa noite. Ó Deus, que essa palavra faça sentido para nós hoje. Que o Teu Espírito Santo fale e eu não fale mais nada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos no Salmo 126. O livro todo de Salmos, gente, é um livro que na antiguidade eles chamavam de livro sapiencial. Ali junto com Eclesiastes, com Provérbios, com Cantares, eram os livros de sabedoria da tradição judaica. Então nós estamos aqui numa seção dos livros da Bíblia que nós chamamos de livros de sabedoria. E Salmos está dentro dele. E os Salmos, gente, a palavra Salmos, ela vem do hebraico terrilim, que significa louvores. Mas a nossa tradição em português, ela vem da tradução grega, Septuaginta, que significa louvores com instrumentos de corda. Então, quando o Diógenes está dedilhando aqui o contrabaixo, quando a Ana Paula está tocando o violão, eles estão salmodiando, porque eles estão louvando a Deus com instrumentos de corda. Então, o que está carregado no livro de Salmos?
além de toda a teologia, de todo o conteúdo riquíssimo, a poesia, a música, o louvor, a arte está carregada nos salmos. E aí, quando a gente pensa em salmos, em arte, isso é um reflexo do coração do indivíduo, do salmista que escreveu esse texto e todos os outros. Então, algo passava em seu coração. E aí ele se colocava diante de Deus, ele orava aos céus, e aí Deus o inspirava, e ele escrevia essas palavras, palavras de anseios dele mesmo, mas que refletia não só o seu coração, mas refletia o coração de todo o povo de Israel. Então, as sensações que o salmista estava tendo ao escrever os salmos, todo o povo estava sentindo também. Por isso que alguns teólogos chamam os salmos de o livro da anatomia da alma humana, porque aqui há arte, há poesia, há canções, há louvores, há orações que saem do mais profundo da alma humana em direção a Deus. Então, quando o salmista diz que foi como um sonho, aqueles que estão chorando, é porque o povo todo chorava, era o povo todo estava sonhando. E aí, irmãos, os salmos, há um momento que ele é arranjado em vários salmos, que nós chamamos dos salmos de peregrinação. E esse Salmo 126 está dentro do salmo de peregrinação. Que peregrinação é essa? Do cativeiro babilônico, de volta para sua terra amada, Jerusalém. Então, olha só que, imagine, trabalhe aí com a imaginação da sua mente. Imagine um povo que ficou 70 anos preso, cativo, e agora esse povo está retornando para Jerusalém, está retornando para sua casa, para o seu lar. E aí, aquela peregrinação toda, aquele povo todo voltando. Aí imagine, irmãos, como foi essa peregrinação, como foi esse regresso, esse retorno, essa volta para o seu lar, para a sua casa. Eles voltaram todos quietinhos, com as cabeças baixas, reclamando? Não. Gente, eles voltaram batucando, eles voltaram dançando, eles voltaram cantando, eles voltaram celebrando. Imagine se a gente fosse levado escravo para um outro país e de repente a gente se visse libertos e aí a gente ia voltar tristes? Não, a gente ia voltar com um sorriso nos lábios, na boca, celebrando, cantando, fazendo festa. É assim que esse povo está peregrinando de volta para Jerusalém. Aí o salmista, ele olha aquela festa toda, aquela bagunça toda, todo mundo celebrando, aproveitando esse momento exclusivo e ímpar da história de Israel. E aí ele ora aos céus e escreve este Salmo 126. É nesse cenário, nesse exato momento de festa, de retorno, de regresso, que o salmista escreve cada palavra deste Salmo 126. Agora, o que é mais incrível é que a gente sabe que o povo de Israel, ele teve altos e baixos. E aí sempre quando ele se distanciava de Deus, eles estavam em baixa. Aí eles eram levados cativos, eles eram dominados por outras nações, mas quando esse povo se reaproximava humildemente, quebrantado diante de Deus, então esse povo recebia e experimentava as grandes bênçãos dos céus. Livramentos, libertações. Então Israel construiu a sua história assim, altos e baixos. Se distancia de Deus, se reaproxima de Deus. E aí quando eles se quebraram, se quebrantaram diante de Deus novamente, Deus mandou eles de volta para casa. Aí nessa carreata de festa, o salmista escreve essas palavras do Salmo 126. Amém, irmãos? E aí, queridos, eu queria destacar algumas lições preciosas deste salmo, que são marcas dos corações
quebrantados diante de Deus no exato momento da composição deste Salmo 126. Se estamos com os corações quebrantados diante de Deus neste retorno, Deus vai permitir que a gente experimente tenha e desfrute de algumas experiências extraordinárias da parte dele. E essa é a minha expectativa. É essa expectativa que eu tenho para todos nós aqui da igreja de Sabaúna. Primeiro lugar, primeiro ponto, Murilo, por gentileza. Quando nós estamos quebrantados diante de Deus, nós somos surpreendidos por Ele. Veja o verso 1. O verso 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta para o Sião, foi como um sonho. Então perceba isso, irmãos. Eles estavam escravos por 70 anos. E aí agora eles estão livres, estão voltando para os seus lares. E aí o salmista, ele olha para aquele cenário, puxa vida, estamos libertos, estamos voltando para a nossa casa. Não é possível que isso esteja acontecendo. Eu não acredito. Eu devo estar sonhando. E aí ele olha para aquela cena toda. Isso aqui só pode ser um sonho. Popularmente é isso que ele está dizendo. Eu não estou acreditando nisso. Isso aqui parece um sonho. Sabe por quê, irmãos? Porque o judeu, ele é ensinado, ele cresce ouvindo as histórias do Egito. Ele é educado e ensinado sobre a história do seu povo, a história do Deus do seu povo, a partir da história do Egito e de como seus ancestrais, os seus pais, ficaram 400 anos escravizados no Egito. Então esse povo, eles viviam falando sobre o Egito. Eles viviam sendo lecionados a partir da experiência do Egito dos seus ancestrais. Então as crianças eram ensinadas dessa forma. Olha, os nossos ancestrais ficaram 400 anos como escravos no Egito. Isso fazia parte da formação. Aí imagine esse povo agora sendo levado para a Babilônia, cativos como escravos. Aí imagine aquelas assombrações das histórias do Egito, visita o coração desse povo novamente. Puxa vida, aquelas histórias dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos 400 anos do Egito, 4 séculos como escravos, e nós estamos indo para essa terra estranha, esquisita, nós somos escravos novamente. Será que nós vamos ficar mais 400 anos escravos? Será que esse Egito que a gente aprendeu a vida inteira voltou para assolar o nosso povo? Então, por 70 anos, na cabeça desse povo, na mente e no coração deles vamos viver um novo Egito aqui. Mas sabe qual que é a verdade, irmãos? A verdade histórica desse povo é que esse povo se quebrantou diante de Deus e não teve um novo Egito. Não teve mais 400 anos, só tiveram 70. Porque no 70º ano, eles estão indo embora para sua casa. Eles não esperavam, irmãos. Eles não esperavam ser libertos por Deus naquele momento. Mas Deus olhou o coração quebrantado deles e os libertou. Não, meus filhos, meu povo, não tem um novo Egito. Não tem mais 400 anos. Eu vejo o coração de vocês, volte para o lar de vocês, porque eu sou Deus, vejo o coração quebrantado e eu os surpreendo. Amém, gente? Porque assim, meus queridos amigos, irmãos, irmãs, quando Deus encontra, como diz o Salmo 51, quando Deus encontra corações contritos, Deus não despreza. Isaías diz que Deus habita nos corações humildes. Irmãos, um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém. Nesse tempo de arrogantes. Mas Deus surpreende quando Ele encontra corações quebrantados diante do seu amor e do seu poder. Amém, gente? Em nome de Jesus. Deixa Deus quebrar o seu coração nessa noite.
e seja surpreendido por Ele. Amém, Maiara? Deus quer surpreender a cada um de nós. Amém? Segunda marca de um coração quebrantado é que a nossa alegria é resgatada. Verso 2 diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então veja bem, só essa primeira parte do verso 2. Olha só que interessante. Semana que vem eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Irmãos, na antiguidade, quando um povo era subjugado, quando um povo era escravizado, dominado por outro, esse povo que dominou, o povo dominador, agora eles têm esse povo dominado como um pertence deles. O povo de Israel agora era um objeto, era qualquer coisa pertencente à Babilônia agora. Aí o próximo passo de um povo que dominava era apagar da história esse povo que eles aprisionaram, que eles escravizaram. Porque agora eles não têm mais nada, absolutamente nada. Eles são uma coisa. É um objeto, é um pertence de um outro povo. Então esse povo que dominou a Babilônia, eles tinham um próximo passo. Vamos apagar da história tudo que lembra este povo de Israel, esses judeus. Então veja, vamos levar eles para a nossa terra, lá para a Babilônia, e vamos arrasar com essa cidade deles. Vamos quebrar os muros, vamos destruir esse templo, porque é lá que eles se reúnem para adorar o Deus deles, então vamos destruir esse templo, porque não tem mais. Esse templo é uma identidade, é uma marca desse povo, então vamos acabar com ele. Vamos acabar com a cidade deles, com os muros, com as casas, vamos botar fogo em tudo, porque o lar, a terra, é uma identidade de um povo. Vocês são conhecidos pelos lugares de onde vocês são, de onde vocês vieram. Lá na Babilônia, vocês vão aprender a falar como a gente. A sua fala, essa língua que vocês falam aí, vocês são proibidos de falar agora. Vocês não vão poder falar. Vocês vão aprender a falar como a gente. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque eles não poderiam mais pronunciar o nome de Yahvé. Esse nome não poderia mais ser pronunciado. As famílias serão desfeitas. Sabe por quê? Porque os jovens mais fortes, mais robustos, mais inteligentes e mais sábios vão lá para o palácio, porque eles vão trabalhar. Lembram a história de Daniel? Os idosos vão lá para aquele canto da terra da Babilônia. Os homens fortes para lá, as esposas para lá. Acabou, família. Vocês não vão mais se ver. Vocês não vão mais abraçar seus filhos. Vocês, maridos e esposas, vocês não vão mais se beijar porque vocês não vão mais se ver. Acabou a família de vocês. Acabou. Mais uma coisa. Lembra aquelas festas que vocês se reuniam e celebravam? Aquela Páscoa lá, daquela historinha de vocês lá do Egito. Entre outras festas que vocês comemoravam, acabou. Não tem mais. Porque a cultura de vocês será desfeita também. Porque vocês, povo que se dizem ser povo de Deus, não existe mais. Acabou da história. Apagou. Pergunta, irmãos. Que povo tem alegria no coração vivendo dessa forma? Tudo que os identificava foi desfeito, foi destruído. Não tenho mais família. Não tenho mais o meu templo. Não tenho mais os sacerdotes, que viraram escravos também. Não posso mais pronunciar o meu nome. Não posso mais pronunciar o nome de Deus. Os louvores que nós entoávamos a Ele. Aí no Salmo 137 é sensacional, irmãos. Que diz que eles se sentavam na beira dos rios da Babilônia. E eles tocavam escondidos as músicas deles. E eles choravam porque eles não podiam mais tocar. Sabe o que eles podiam fazer? Tocar para entreter os babilônicos. Que povo tem alegria no seu coração e na sua existência, vivendo dessa forma?
tudo que os identificava foi desfeito. Era um povo sem história agora, desconhecido. Mas nada na história humana se sobrepõe ao poder e ao amor de Deus. Aquele povo que não tinha mais identidade, não tinha mais história para ser contada e dividida. Sabe o que importava para Deus? É ver os corações quebrantados, gente. Aí esse povo que não tinha mais história, não tinha mais nada, quebrantou-se diante de Deus. E Deus visitou esse povo, libertou esse povo e devolveu alegria para eles novamente, gente. Tanto que esse povo está voltando fazendo festa. Festa, gente. Quem é que rouba nossas festas, nossa alegria? Quem tira a nossa satisfação nesse tempo, irmãos? Gente, essa pandemia levou muitas pessoas a fragilidades e enfermidades emocionais. Isso é uma realidade. Gente, pelo menos, meus irmãos, pelo menos 4 casais de amigos simplesmente se separaram. Esse ano foi um ano para roubar a nossa alegria. E além toda essa história dramática que nós vivemos esse ano, você tem seus dramas pessoais. Você tem seus dilemas, as suas histórias. Você tem as suas experiências que roubam as suas alegrias. Mas o que importa para Deus é se o seu coração está quebrantado e contrito diante dele. Porque se está, a alegria do Senhor vai visitar o seu lar novamente. Vai visitar seu coração. Vai visitar a sua história. Porque a alegria do Senhor é a única força que nós temos, irmãos. E Ele compartilha com a gente. Porque Deus encontrou corações quebrantados. E Ele devolveu alegria para esse povo. Que seja a marca do seu retorno aqui. Que o seu coração quebrantado e humilde diante de Deus seja o que te arrastou para cá novamente. Que fez se unir entre nós novamente. Porque se é isso, a alegria do Senhor vai ser restaurada e restabelecida na sua vida. Vai, gente. Vai. Terceira marca de um coração quebrantado é que nós testemunhamos a grandeza de Deus. Na segunda parte desse verso 2, e iniciando o verso 3, diz assim: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Então, perceba a dinâmica do final do 2 para o 3. Olha só, no 2 ainda. Até nas outras nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por este povo. Então, quem está dizendo, quem está afirmando que o Senhor fez grandes coisas por este povo? É o próprio povo de Israel? Não. São outras nações que estão dizendo, estão olhando de braços cruzados, olhando para o povo de Israel, voltando para sua casa, e aí as outras nações próximas ali de Israel, próximas da Babilônia, a própria Babilônia está vendo essa cena e está dizendo para eles mesmos, este Deus dos israelitas, de novo, fez coisas grandiosas por eles. Então são nações pagãs, nações distantes de Deus, que está dizendo, coisas grandiosas Deus fez por este povo aí, que está voltando, que está retornando cheio de alegria. E aí, o povo de Deus, esse que está voltando, ele vai responder essa afirmação. Ele vai dizer, sim, nações,
Sim, Sabaúna. Sim, Mogi das Cruzes. Nós estamos voltando alegres. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. E é por isso que estamos retornando alegres. Amém? Aleluia, gente. Que diálogo sensacional entre esses dois versos. Irmãos, percebam essa coisa absurda que a gente está lendo aqui. Nações pagãs estão engrandecendo o nome de Deus, porque, de novo, Deus está libertando esse povo. E aí o povo de Israel está voltando. Sim, sim, nós estamos felizes. Sim, Deus fez coisas grandiosas. É por isso que estamos alegres, estamos voltando para a nossa casa. Porque nós que estamos com o coração quebrantado diante de Deus, nós só testemunhamos a grandeza do Senhor. Testemunhamos e damos testemunhos. Damos testemunho do quão grande é o nosso Deus, porque o nosso Deus é grandioso. Ele é grande, irmãos. Ele é maior que tudo. A Bíblia Sagrada diz, e isso é sensacional, gente, que todos os ajuntamentos de água, todos os oceanos, Murilo, estão nas palmas da mão do Senhor. Em outro texto diz que, sabe quando a gente jogava bolinha de gude? Dá o palmo e joga a bolinha. Esse palmo aqui, ó, essa medida dos dedos. Deus mede, mensura o universo, fazendo um palmo. É o que a Bíblia diz. Pergunta que eu faço para nós nessa noite é: qual é o tamanho do seu Deus? É este Deus que está nos fazendo regressar com alegria? Nosso Deus é maior que o Covid, irmãos. Nosso Deus é maior que qualquer crise que se instaure no mundo. Poderíamos juntar todas as forças humanas de todas as eras. A gente não poderia nem sussurrar na fronte de Deus. Se Deus é tão grandioso assim, irmãos, qual é o tamanho do seu problema a partir de agora? Não, pastor. Você não tem ideia do tamanho da barra que eu estou enfrentando. Não, eu compartilho da sua dor, da sua luta. Mas ele não se compara ao tamanho de Deus. Nenhum do seu problema, nenhum dos seus problemas, nenhum. Aí, irmãos, este povo que se quebrantou diante de Deus, eles estão dando testemunho da grandeza de Deus. Porque fez com que outras nações reconhecessem isso. Sabe qual é o desafio para nós nessa noite? É se a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa caminhada de fé por esse chão da vida, aqui por essa terra, tem revelado, tem expressado, demonstrado a grandeza de Deus que você diz amar e servir. Quando pessoas olham para a sua vida, para as suas atitudes, para as coisas que você diz, as pessoas poderão ter noção da grandeza de Deus? A sua vida revela a grandeza de Deus? Ou se a sua vida, o seu testemunho, tem apresentado para o mundo um Deus bem pequenininho, bem fraquinho, que não faz diferença nem na sua vida. Mas, quando estamos com os corações quebrantados diante de Deus, nós testemunhamos a grandeza do Senhor. E mostramos para esse mundo sofrido que o nosso Deus é grandioso, que esses vales foram simples olhares de Deus na criação. Deus é grande, irmãos. Diga isso para você mesmo
quando você se sente pequeno. Diga isso quando os seus problemas se agigantarem, quando você não vê saídas, quando os seus problemas, as suas lutas te afrontarem, te confrontarem e te intimidarem. Fale alto a grandeza do Deus que você serve. Fale alto, fale alto. Deus é grande, irmãos. Deus é grande. Por último, nosso coração quebrantado, ele é marcado quando nós desejamos compartilhar a dor do próximo. Verso 4, ele está dizendo assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ele está fazendo uma referência ao Negueb, que é um vale seco e árido, por 8 meses, 9 meses do ano, mas tem um curto período do ano, que de repente as chuvas chegam. E esse lugar deserto, árido, em questões de horas, ele está cheio. O ribeiro se enche novamente. E aí, queridos, a vegetação começa a florescer naquele lugar que é seco, que não tem vida. E aí essa linguagem que o salmista está usando para dizer o seguinte: quando esse povo estava voltando, Kevin, eles estão felizes, eles estão alegres, eles estão celebrando, eles estão comemorando, eles estão se abraçando, eles estão caminhando juntos de mãos dadas. Aí os pais se encontram novamente com os filhos, com as esposas, e eles celebram, se beijam, se abraçam, e estão voltando para sua casa, para o seu lar, para a sua terra santa, felizes. E o salmista está olhando aquela cena, e ele está feliz também, e é isso que ele está retratando. Mas este salmista, ele olha para trás, meus irmãos, ele olha para trás, e ele vê lá na Babilônia, muitos de sua família, de seus conterrâneos, muitos israelitas lá ainda escravos, porque ainda não foram libertos completamente. E aí o desejo do coração dele, porque o coração dele está quebrantado, ele diz: Senhor, olha que alegria, estamos felizes, estamos voltando, mas Senhor, tem muitos de nós lá sofrendo ainda. E eu choro por eles no meio dessa alegria. Eu desfruto disso. Mas, Senhor, permita que aqueles que estão lá ainda possam peregrinar cheio de alegria aqui como nós. Porque, Senhor, eu estou feliz. Mas eu não consigo ficar inerte, parado, estacionado, congelado diante da dor do nosso próximo. Os meus próximos estão lá sofrendo. Estou feliz sim, mas eu me compadeço daqueles que estão lá ainda sofrendo. Porque só olha para a dor do próximo quem tem um coração humilde, contrito e quebrantado. Se a dor da pessoa que está aí ao seu lado, se a dor das pessoas que convivem com você não lhe faz diferença, o seu coração não é humilde, não é contrito e não é quebrantado. Porque os arrogantes, irmãos, não percebem. Os arrogantes, eles não conseguem enxergar quem está do lado. Os arrogantes se importam só com os seus problemas. O problema dele é dele. O meu é que importa. Aliás, eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda. O meu problema precisa de ajuda. O dele não. O meu sim é difícil. Mas isso não é marca de alguém que tem um coração quebrantado. Porque quem tem um coração quebrado diante de Deus, ele se importa com o que o outro está sentindo, com o que o outro está passando. Ele manda mensagem, ele ora, ele manda um zap: olha, estou pensando em você, estou orando por você. Ele abraça, ele acolhe. Qual é a sua dor? Fale comigo, divide comigo. Alivie um pouco esse fardo aqui comigo. Eu sempre digo uma frase, irmãos. Nós que convivemos como igreja, em comunidade, como discípulos de Jesus,
Quando a gente entra aqui dentro, o problema de um não é só dele, é de todos nós. Se um de nós está sofrendo, o sofrimento não é só dele, é de todos nós, irmãos. Porque nós somos uma igreja, uma comunidade, onde as pessoas olham para a dor do próximo e se importam. Porque, irmãos, eu prego um monte de igreja por aí. A igreja que a gente vai, que a gente entra e sai. Mas na comunidade de Jesus não dá mais para fazer isso, gente. Não dá mais para o sofrimento das pessoas passar despercebido entre nós. Ou nós somos uma família ou nós não somos nada. Porque só se importa com a dor do próximo quem tem um coração quebrantado diante de Deus. E é assim que a gente tem que ver, tem que viver, tem que ficar incomodado com injustiça. Nós temos que ter práticas de justiça, ações justas diante de Deus, diante dos homens. A gente não pode aceitar que as pessoas sejam humilhadas. A gente não pode aceitar que jovens e adolescentes sejam humilhados nas escolas. A gente não pode aceitar que um irmão aqui entre nós, ou alguém que está próximo de nós, passe fome. Se há um de nós passando fome, irmãos, está tudo errado. Isso não pode acontecer na comunidade de Jesus, que é uma comunidade onde as pessoas têm o coração quebrantado. Amém, irmãos? Amém. Que em nome de Jesus a gente seja mais sensível aos fardos de cada um de nós. E que a gente ajude uns aos outros a carregar. Amém, queridos? Amém. Que o coração quebrantado de vocês dirija vocês, direcione vocês para o sofrimento do seu próximo aí. Amém? Amém. Encerrando, irmãos, eu queria dizer o seguinte, pode dar mais um clique, Murilo. Tudo pode ser transformado, tudo pode ser restaurado e que o nosso retorno seja marcado pelo verdadeiro quebrantamento. Porque se o nosso coração está quebrado diante de Deus, irmãos, nós seremos surpreendidos por Ele. Viveremos a alegria do Senhor. Testemunharemos a grandeza do Senhor. E o nosso sofrimento, nós não carregaremos sozinhos. Que seja essa marca da igreja de Sabaúna, nesse retorno, que o Senhor encontre entre nós corações quebrantados diante dele. Amém? Amém, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque no meio do exílio, este povo viveu experiências profundas com o Senhor. Ó Deus, que essa palavra se aplique a nós hoje, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ensine algo. Que o Senhor encontre entre nós corações quebrantados diante do Senhor. Que seja essa marca, ó Pai, do nosso retorno. Que a gente continue, ó Pai, aprendendo com as experiências desse povo no meio do exílio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos passar para o momento da ceia. Eu queria convidar os diáconos dessa noite, o irmão Tiago e a irmã Regina, para me auxiliar.
meio chatinha, mas tem que colocar, tá, irmãos? Irmãos, nós estamos sentados ao redor da mesa do Senhor. A experiência nossa ao ministrar a ceia é que a gente desfruta do clímax da comunhão dos filhos de Deus. O Senhor Jesus, ao nos chamar, Ele nos convidou para a sua mesa, para celebrarmos e lembrarmos o sacrifício e o grandioso sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Então, irmãos, nós participamos desse momento da ceia em profundo espírito de comunhão. Aqui nessa mesa, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém fala mais alto do que ninguém aqui. Aqui as mãos estão dadas. Aqui as vozes encontram ouvidos. Aqui os ombros encontram abraços. Aqui a igreja do Senhor encontra uma comunidade para dividirmos e chamarmos de família. Enquanto nós dividimos os elementos, nós estamos dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado pela família que o Senhor me deu também. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estes dois queridos estarão entregando os elementos, o Ministério de Louvor vai estar tocando mais uma música. E aí você segura o seu copo, que vai vir com os dois elementos, tá? E aí depois nós beberemos e comeremos todos juntos. Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que não ao passar, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Todos pegaram os elementos, alguém ficou sem ser servido. Então vamos lá, irmãos. É um processo aqui, tá? Tem um lado aí que você pode retirar. E aí nessa primeira tampinha você tem. E aí em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este é o corpo que foi entregue na cruz, moído, sofreu todas as feridas, sofreu
toda violência e agressão do mal, do pecado, do ser humano. E este corpo foi entregue por nós. O Senhor Jesus sofreu por nós, nos tornou seus discípulos. E hoje nós relembramos a grandeza desse sacrifício. Comamos todos, em nome de Jesus. Agora você pode abrir o restante. Há um pequeno lábio. E aí você pode retirar. A sequência do texto. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Que em nome de Jesus a gente possa celebrar juntos como família, como comunhão, como comunidade, como união, na expectativa que ele venha e nos leve para a família eterna. Amém. Este sangue foi derramado para nos lavar de todo o mal, de todo o pecado. Este sangue de alto preço foi dado para nos salvar. Amém. Bebamos todos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor Jesus, por podermos participar deste momento, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, a cada dia ter a consciência, Pai, de que o Senhor deu a sua vida por nós, ó Pai, que possamos a cada dia, Senhor Deus, dar o nosso melhor ao Senhor, fazer a tua vontade e sempre, ó Deus, entregar tudo em tuas mãos, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por este retorno e que possamos sempre ser fiéis ao Senhor, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago e Regina. Irmãos, joga o seu copinho no lixo, por gentileza, tá bom? Guarde com você aí, depois você joga no lixo, tá? Por favor. Vamos louvar o Senhor uma última vez e depois a gente encerra com os avisos, tá bom? Deus abençoe. Se você pudesse colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico de gratidão, porque eu tenho certeza que é isso que tem movido, que tem estado no nosso coração nesta noite, nesse retorno. Te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém. Vocês estão felizes? Ah, que bom. Pode sentar, só alguns breves avisos antes da gente encerrar toda a nossa programação. Irmãos, amanhã eu estarei o dia inteiro a serviço da Ordem dos Pastores, aqui na Igreja de César, tá? Então amanhã, pelo menos durante o dia, eu vou estar meio incomunicável aí, tá bom? Mas se você precisar, pode mandar uma mensagem e depois eu respondo, tá? Terça-feira, dia 10, retorna também o nosso culto de oração, tá bom? Então você pode vir aqui às 8 horas, vai ter um café esperando você aqui e teremos nosso culto de oração. Dia 22, além do retorno da sala de batismo, irmãos, por favor, irmãos, se atentem a essa assembleia do dia 22. Dia 22 já tinha uma assembleia ordinária agendada, né? Vai ser uma assembleia curta e rápida, basicamente só leitura de atas, e eu acho que tem uma carta só para a gente ler, né? E apresentação de relatório financeiro. Então vai ser uma assembleia bem curta. Por quê? Porque logo em seguida nós faremos uma assembleia extraordinária, porque nós precisamos dar posse a uma nova diretoria. Hoje, irmãos, diretoria estatutária, ela é composta por 2 pessoas apenas, eu e o Doriva. Então nós precisamos compor a diretoria em virtude da exoneração da diretoria antiga. Então, você que é membro, você precisa estar aqui no dia 22 de manhã. Tá bom? Eu conto com todos vocês. Se há algum membro que não esteve aqui hoje à noite, me ajude a conhecê-lo ou me lembrar dele, ou você mesmo pode entrar em contato, mas é importante que dia 22 pela manhã estejamos todos aqui reunidos, tá bom? E por último, dia 27/11, é uma sexta-feira, nós teremos um culto de ação de graças aqui, em alusão ao Thanksgiving, né, que é o dia de ação de graças. Teremos um culto para agradecer. Teremos um culto de gratidão, irmãos. Então, se você tem algo para agradecer, você vem e participe. Nós teremos mais algumas atividades nesse dia, neste culto. Teremos uma confraternização depois. A Ana depois detalha melhor como é que vai ser essa confraternização aí. Mas nós teremos, tá? Será numa sexta-feira e você venha participar, tá bom? Avisos por hora são só esses. No mais, irmãos, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe quem nos acompanhou aqui na live, e que todos vocês tenham uma semana abençoada, debaixo da graça e do poder de Deus. Amém? Vamos orar? Que o poder e o amor de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que
que as doces e preciosas consolações do Espírito Santo seja com teu povo, Senhor. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares e nos conceda uma semana abençoada pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de retornarmos. Obrigado, Senhor, por nos vermos novamente. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém.